Oi e bem-vindo, bem-vinda. Neste momento, eu irei iniciar a leitura de mais alguns capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito pela Stormy O. Martin, quando ele precisa encontrar a liberdade que Deus tem para ele. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Todos nós precisamos nos libertar de alguma coisa. Todos nós precisamos nos libertar do passado, dos nossos pecados, da escravidão em que nos encontramos por causa deles. Precisamos nos libertar de nossas limitações e do inimigo de nossa alma. A lista é longa. Se não for por esses motivos, precisamos nos libertar da noção de que não precisamos nos libertar de nada. É por isso que o inimigo da nossa alma está sempre procurando nos desviar do caminho que Deus traçou para nós, atraindo-nos para a armadilha de tentação ou desobediência. Não é difícil a esposa perceber que o marido precisa ser libertado, porque, em geral, isso fica bem claro para ela. O desafio não é lembrá-lo disso, mas orar continuamente para que ele encontre a liberdade em Deus. Às vezes é difícil o homem perceber que necessita de libertação. Quase sempre ele aceita sua maneira de ser e diz: "É assim que eu sou". Se você vir que o seu marido precisa libertar-se de alguma coisa, peça a Deus que revele isso a ele. Suplique a Deus que abra o coração do seu marido para ouvir a verdade do Senhor, de você ou de alguém que Deus coloque na vida dele. Depois, peça a Deus que ajude seu marido a buscar a presença do Espírito Santo, o Espírito de liberdade, no qual a toda liberdade é encontrada. Essa poderá parecer uma oração impossível de ser respondida, mas nada é difícil demais para Deus. Minha oração a Deus. Senhor, sou grata porque és o Espírito da libertação, e em Tua presença encontramos liberdade de tudo o que nos impede de ser aquilo que planejaste para nós. Oro para que meu marido se liberte daquilo que o impossibilite de conseguir tudo o que tens para ele. Capacita-o a entender que em tua presença ele se libertará de tudo que o controla, exceto de ti. Liberta-o daquilo que o limita e o impede de andar em teu caminho e cumprir a tua missão para ele. Livra meu marido de atitudes más, pensamentos negativos, ações imprudentes ou de encarar a vida de maneira errada. Liberta-o de vícios, seduções, tentações, hábitos perniciosos ou contaminação da mente e da alma. Livra-o das lembranças destrutivas de eventos passados. Se alguma coisa que não seja tua tomou conta da mente e do coração dele, oro para que ele abra os olhos para enxergar a verdade e lhe mostre a necessidade de rejeitá-la. Não permita que ele busque algo que o leve a afastar-se do teu desejo para a vida dele. Dá-lhe uma visão da liberdade que você tem para ele. Capacita-o a entender que essa liberdade não significa estar livre para fazer tudo o que ele quer. Significa estar livre de tudo que o impede de fazer o que tu queres. Ajude-o a encontrar a liberdade que sentimos quando estamos na tua presença. Sei que se tu o libertares, ele será completamente livre. Oro, em nome de Jesus. Quando nós devemos chegar a um acordo a respeito de nossos filhos, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará do caminho. Discussões sérias podem ocorrer entre o marido e a esposa quando eles não chegam a um acordo quanto à educação dos filhos. O que parecia ser um bom casamento poderá terminar em divórcio, em razão da incapacidade de haver um acerto entre eles sobre como os filhos devem ser criados. E isso se opõe frontalmente ao desejo de Deus ao casamento.
Há maneiras certas, maneiras erradas de educar os filhos, e os pais precisam descobrir isso em conjunto. Há algumas situações nas quais não é necessário discutir o que é certo e o que é errado, basta a mãe e o pai concordarem sobre o que é melhor ao filho. No entanto, sem esse acordo, o erro acaba sendo mais a atitude dos pais do que a desobediência do filho. É sempre errado quando há esse tipo de divergência entre o casal. Como pais, vocês precisam ser capazes de resolver os problemas longe dos filhos, para se apresentarem diante deles como um casal unido. Os filhos não ditam ordens no casamento. Se isso ocorrer, o casamento será totalmente o oposto do que deveria ser. O casamento deve proporcionar segurança, um lugar seguro para os filhos crescerem. Os pais devem estabelecer limites aos filhos em comum acordo. Vocês não podem criar um filho de maneira correta se enviarem mensagens confusas sobre o caminho que ele deve andar. Não permita que seus filhos os mantenham desunidos. Decida quem são os adultos na família e quem são as crianças, e ajam de acordo com isso. Ore para que os adultos sejam mais maduros que as crianças. Peça a Deus que os ajude a chegar a um consenso em todos os aspectos da sua missão como pais. Se a educação dos filhos não funcionar, haverá repercussões irreparáveis no futuro. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que ajudes meu marido e eu a chegar a um pleno acordo a respeito da criação de nossos filhos. Se discordamos no passado, auxilia-nos a estar em completa união agora. Se essa desunião causou problemas aos nossos filhos ou gerou uma discussão não resolvida entre nós dois, confesso esse pecado diante de ti e peço-te que tragas restauração para toda a nossa família. Capacita-nos a ver a situação a partir da tua perspectiva. Se um de nós estiver completamente errado, oro para que abra meus olhos ou os dele para a verdade. Se nossa divergência foi sobre um assunto que não é certo nem errado, de acordo com a tua palavra, ajuda-nos a trabalhar em conjunto para analisar as opiniões um do outro e a chegar em uma solução prática. Derrama teu espírito sobre mim e meu marido. Guia-nos em cada decisão que tomarmos como pais. Dá-nos a tua sabedoria. Elimina todos os impasses. Pedimos tua direção para tomar decisões certas e chegar a um acordo sobre qual é a tua vontade a respeito de cada filho. Entregamos nossos filhos em tuas mãos, confiando que nos ajudarás a dar-lhes uma educação sólida em teus caminhos, a fim de que não se desviem deles quando eles crescerem. Ajuda-nos também a crescer, de modo que sejamos maduros o suficiente para estar de pleno acordo sempre, principalmente no que se refere à educação de nossos filhos. Oro em nome de Jesus. Quando eu preciso contribuir para a edificação dele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Quantos casamentos são destruídos porque um dos cônjuges sempre reclama da vida em comum e não consegue mais conviver com esse impasse? Há muitos acontecimentos na vida que destroem a nossa autoestima. Essa sensação não é necessariamente provocada pelo marido, que tem o dever de ser a principal fonte de apoio para a esposa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é capaz de nos edificar. Diz também que podemos nos edificar na fé, orando ao Espírito Santo. Portanto, nossa verdadeira fonte de edificação vem de um relacionamento com o Senhor. Mas como marido e mulher, precisamos receber encorajamento um do outro. Pergunte a Deus o que pode dizer ou fazer para edificar o seu marido. Talvez você esteja pensando, e o que ele está fazendo para me edificar? Mas você não pode pensar assim. Se acha que o seu marido não encoraja nem anima o suficiente, conte ao Senhor como você se sente. Peça-lhe que toque o coração do seu marido a esse respeito. Depois, peça para que Deus cure o seu coração. Quer seu marido a edifique, quer não, elogie-o deliberadamente por alguma coisa boa ou certa que ele fez.
Agradeça-lhe tudo aquilo que você aprecia nele. Se tiver problema em fazer isso, peça a Deus que ajude a obedecer a sua palavra e transmita-lhe ânimo para edificar o seu marido. Pode ser que você descubra que, nesse meio tempo, Deus está curando e está ensinando o seu coração. Minha oração a Deus. Senhor, mostra-me como edificar o meu marido da maneira correta e positiva. Revela-me as ocasiões em que ele se sente inseguro ou incapacitado, para que eu possa assegurá-lo a respeito do valor dele. Se ele estiver desanimado, ajude-me a lembrá-lo de suas realizações, capacidades e habilidades. Ajuda-me a encorajá-lo quanto aos seus dons e ao seu chamado. Caso eu não os veja claramente, revela-me todos os dons que lhe deste, inclusive o seu chamado, para que eu possa destacá-los e ajudá-lo a enxergá-los também. Mostra-me maneiras de aumentar a confiança de meu marido, não apenas nele próprio, em tua capacidade de trabalhar poderosamente nele. Se de alguma forma contribuir para que ele se sentisse mal consigo, mesmo que de forma involuntária, arrependo-me disso. Orienta-me a reparar a situação e a desfazer o mal que meu comportamento causou. Se manifestei rancor e ressentimento, confesso esse pecado e peço-te que me ajudes a perdoá-lo por tudo que fiz contra ele. Se não demonstrei respeito por meu marido por algo que ele fez ou deixou de fazer, restaura meu apreço por ele. Meu marido é teu filho, da mesma forma que eu sou tua filha. Ajuda-me sempre a vê-lo desse modo e a edificá-lo como tu me edifica. Capacita-o a fazer o mesmo por mim. Oro para que nos ajude a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Oro em nome de Jesus. Quando ele fez algo difícil de perdoar, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O perdão completo é, em geral, uma obra progressiva. Não deveria ser assim, porque a falta de perdão não é a perfeita vontade de Deus para nós. Ele quer que perdoemos tudo de maneira completa e imediata. Afinal, foi isso que ele fez por nós. Mas ele é Deus e nós não somos. Não podemos fazer sempre tudo perfeito, pelo menos sem sua ajuda, e ele sabe disso. Por isso, ele nos ajuda a perdoar. E o perdão é de suma importância num casamento. Todos nós já ouvimos histórias terríveis e talvez tenhamos sido protagonistas de uma delas, de como o marido partiu o coração da mulher e destruiu o casamento. E não se trata apenas de infidelidade, pode ser outras coisas como fraude, mentira, irresponsabilidade financeira, embriaguez, jogatina, uso de drogas, crueldade, negligência na educação dos filhos, agressão verbal ou algo tão grave como violência física. São problemas sérios que destroem a confiança, o desejo, a alegria, a esperança e o entusiasmo pela vida. Se algo parecido aconteceu com você, o primeiro passo para a cura é o perdão. Não significa que você deva ficar sentada e aceitar tudo. Nenhum abuso deve ser tolerado, nem mesmo por um momento. Se você corre perigo dessa natureza, peça a Deus que ajude a afastar-se do agressor e perdoá-lo de longe. A violência é demoníaca por natureza e não melhora por si só. Ela contraria tudo que Deus é e o que Ele tem para você. Não há desculpa para ela, não a tolere. Busque ajuda. Não lide com isso sozinha. Se seu marido fez algo que você considera difícil de perdoar, não precisa ser nada tão grave quanto o que foi mencionado. Peça que Deus te ajude, e Ele fará isso. Lembre-se de que o perdão não conserta seu marido, o perdão a liberta. E você precisa dessa liberdade para viver em paz. Só Deus pode ajudá-la a perdoar o imperdoável. Minha oração a Deus. Senhor, preciso de tua ajuda para perdoar completamente o meu marido. Não me sinto disposta a perdoá-lo por certas coisas, mas sei que o perdão é uma escolha. Eu sei que a escolha de não perdoar é um beco sem saída, do qual só serei capaz de sair quando der meia volta e me arrepender. Ajude-me a fazer isso para que eu leve a vida adiante.
Oro especificamente por aquilo que mais me aborrece nesse momento, por aquilo que meu marido fez ou disse. Se eu não estiver vendo a situação com clareza, mostra-me a verdade. Ou se eu for culpada pelo que aconteceu, revela o que devo fazer para proporcionar cura. Se ele estiver errado, ora para que toque o coração dele e o aproxime de ti para corrigir o erro. Peço que só lhe dê paz quando ele se arrepender do que fez e buscar-te para ser restaurado. Quando ele for liberto da condenação em tua presença, ajude-me a não continuar a condená-lo. Ensina-me a perdoá-lo completamente como tu me perdoas. Auxilia-nos a aprender com essa situação. Oro em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar mais estes capítulos do livro Poder da Esposa que Ora, escrito pela Stormy O. Martin.